Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Estamos de novo aqui retomando os nossos debates aqui no palco Petrobras. Eu vou convidar todo mundo que está aí pela praça para chegar mais aqui. Estamos aqui no palco para receber uma das grandes autoras do nosso tempo, uma grande autora de língua portuguesa, com a qual o Brasil estava numa certa dívida, né? É uma das grandes, um destaque da literatura portuguesa atual e que ficou alguns anos longe das livrarias no Brasil, sem ter seus livros publicados aqui. Mas isso acaba de ser corrigido pela editora Autêntica, que acaba de lançar 2 livros da nossa autora, da nossa convidada, que estão começando essa correção de rota aí. Esse ano, a Feira do Livro tem uma presença muito importante de autores de Portugal, enfim, de língua portuguesa, não brasileiros, né? A gente acabou de ter o grande Mário Lúcio aqui, autor de Cabo Verde, numa mesa que foi incrível. E vamos agora receber... Ontem tivemos o professor Fernando Rosas, participou de 2 mesas, e hoje nós vamos receber a grande Lídia Jorge. Lídia Jorge, seja bem-vinda ao palco Petrobras. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigado. Veio, por favor, pode se acomodar. Se você já está bem aparelhada, mas se quiser, tem uma mantinha que a gente trouxe aí para você se proteger do frio. E eu convidei para fazer a mediação da conversa com a Lídia Jorge a Luana Schneiderman. Seja bem-vinda, Luana Schneiderman de Almeida. De volta ao palco. Obrigada. Luana, que é uma escritora brasileira e que uma grande professora também de literatura, e por isso a gente convidou ela. Ontem ela brilhou aqui fazendo uma mediação sobre crônica. Então eu peço, por favor, que vocês se acomodem. Eu queria agradecer também ao Instituto Camões, que é um parceiro importante aqui da Feira do Livro, nos ajuda a trazer autores como a Lídia, e a garantir esse trânsito entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa, que a gente está sempre pautando na 451 e aqui na Feira do Livro. Eu vou fazer apenas um agradecimento aqui, porque, através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, especialmente a Petrobras,
por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, gente. Então, deixo vocês nas mãos da Luana e da Lídia Jorge. Muito obrigado, viu? Alô? Bom dia a todas, todos que estão aqui. É lindo ver essa praça cheia de livros, leitoras e leitores, essa grande celebração da leitura e da literatura que a gente faz aqui. Eu quero dizer que estou muito honrada e feliz de estar sentada aqui neste sofá junto com a Lídia Jorge. A gente vai conversar. Se vocês quiserem, isso é muito bem-vindo, fazer perguntas, basta vocês chamarem uma das pessoas aqui da produção, que vão dar papel para vocês escreverem as perguntas, e eu leio a pergunta no final do debate. Tá bom? Então, vamos começar, Lídia? E aí, Lídia, eu te fiz uma pergunta ali, mas eu vou fazer ela em público, porque eu fiquei pensando como eu me trato, a senhora, ou você, ou tu. Como a senhora gostaria de ser tratada? Para um português é muito difícil responder, porque para nós é bastante claro, não é? Naturalmente, que, como Lídia, simplesmente. E depois pode alternar. Eu compreendo que não há uma uniformidade no Brasil. O tu para uns significa uma coisa, o você significa outra, então fico completamente à vontade. Trato-me por tu, trato-me como entender, que eu acho que nos vamos compreender perfeitamente. Tá bom. Então, acho que eu vou lhe chamar de você, é um você respeitoso, tá? De tu. E a gente vai conversar hoje sobre, principalmente, esse romance da Lídia, que se chama Misericórdia. É um romance no qual eu mergulhei, faz uma semana que eu estou mergulhada no Misericórdia, e ela também está lançando Diante da Manta do Soldado, que a gente vai conversar no final. E esse romance Misericórdia, eu gostaria de começar, Lídia, falando sobre o título. Quando me falaram que eu ia conversar com você sobre esse romance, Misericórdia, eu confesso que fiquei um pouco assustada, porque o nome Misericórdia é um nome um pouco estranho. Eu fui procurar no dicionário o significado da palavra misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça, acompanhada do desejo ou da disposição de ajudar essa pessoa. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento. Perdão, indulgência, graça, clemência. Benefício que se presta a um sofredor, caridade. Esse livro os personagens deste livro são muitos e são velhos. São muito velhos também. Mas me parece, e depois da leitura se confirmou, que o sentimento que a gente fica em relação aos velhos não é de misericórdia. Bem, muito obrigada pela pergunta. Eu volto já a ela. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande, mas grande alegria estar aqui convosco. E saudar todos, naturalmente, e deixa-me colocar em relevo a presença de um amigo maravilhoso que está aqui, que é o Inácio Loyola Brandão. Ele está com a sua mulher, com a Márcia, e estes dois nomes entram permanentemente no meu ecrã lá em casa. Também está o Mauro Dunder, que que me segue há tanto tempo e somos íntimos amigos. É um professor magnífico que tem feito imenso pela troca entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. E, portanto, eu saúdo vivamente
Possivelmente estaria a ser injusta com outras presenças, mas assim, à vista, são aqueles que eu, neste momento, sinto quando se chega a um lugar público, se sente que aqui não estamos mais sozinhos. Mesmo que eu erre, alguém virá em meu socorro. Também queria dizer o seguinte, e que tem muito a ver com os dias de hoje. Eu guardo com o Inácio de Loyola Brandão uma história incrível acontecida nos anos 80, quando ele tinha o cabelo branco, que agora era preto, e era um rapaz moreno na altura. Na altura eu também tinha a cintura fina e era um bocadinho mais alta. Estas coisas acontecem, não é? Quando cheguei, era em Hamburgo, cheguei lá e expulsaram-me do hotel. E por razões várias, não cumprimentei o senhor quer dizer o cônsul-geral, peço desculpa, não o cumprimentei, está aqui, ele é muito responsável e positivamente por eu estar aqui, agradeço-lhe também, só agora é que o vi. Mas aconteceu que cheguei lá e roubaram uma carteira. Tive de fazer uma queixa à polícia alemã. A polícia alemã tomou o caso a peito, não é? Só que no dia seguinte a carteira foi colocada no quarto onde eu estava, quando eu tinha chegado. E então eu fui tomada como uma pessoa portuguesa que tinha chegado lá e que tinha tentado driblar as autoridades alemãs. E fui pessimamente tratada pelos alemães. Inclusive, a dona do hotel expulsou-me. E quando me expulsou, eu que não falo alemão, fiquei numa manhã completamente isolada. E o único colega que sabia alemão deixou-me sozinha. E quem me socorreu foi Inácio de Loyola Brandão, que fez uma espécie de um livrinho pequeno com desenhos, com toda a história que aconteceu e ofereceu-me e o que eu guardo até hoje. Portanto, podem imaginar a alegria que eu tenho em encontrar o Inácio de Loyola Brandão. Aliás, o que se dizia na altura foi o seguinte, que nunca me hei de esquecer. Essa senhora é portuguesa, porque a tradutora dizia assim, ela é uma escritora no seu país, ela nunca iria fingir que a tinham roubado para ter dinheiro da autarquia, da administração da Alemanha. E as pessoas disseram, mas ela é portuguesa. O que significa o estigma do estrangeiro nos anos 80. Isso é muito importante hoje, nos dias que correm. E porque tem um significado muito importante para Portugal, nos dias que correm, é que eu estou a contar esta história, em que o Inácio brasileiro me socorreu e ficámos amigos para sempre. Respondendo ao que a Luana me disse, faltou uma definição para misericórdia. Misericórdia significa aquele que está perto do coração dos miseráveis. Portanto, aquele que se aproxima do coração dos que não têm. Isso é, de facto, importante. Mas a história, compreendo muito bem que tenha ficado muito admirado com o título, porque eu também fiquei. Misericórdia era um título que eu jamais imaginaria atribuir a um livro meu. Mas tem uma pequena história. A minha mãe estava num lar, um lar para gente maior, como dizem os espanhóis. E quando entrou, passado pouco tempo, começou a dizer-me que eu tinha de escrever um livro com o título de Misericórdia. E eu achava estranho, porque misericórdia? Mas como ela se queixava do lar, queixava da casa onde estava, eu pensava que era um livro para ela em que eu me queixasse da situação
dos mais velhos, do tratamento. Só que passaram 3 anos e eu nunca percebi bem o que é que a minha mãe queria dizer com isso. Até que, no dia 8 de março de 2020, a minha mãe me pediu insistentemente para que eu escrevesse um livro com o título de Misericórdia. E eu aí perguntei, mas porquê? Porque Misericórdia é um título filosófico, religioso, ontológico. Toda a gente tem medo deste título, não é? Ora, a minha mãe disse-me uma coisa simples, não disse que era para se queixar, mas disse, escreve para que as pessoas tenham compaixão daqueles que, a certa altura, perdem a autonomia. Foi assim, mais ou menos por estas palavras. Ainda assim, isto era alguma coisa que não me faria escrever um livro. Só que foi a última vez que eu falei com a minha mãe. No dia seguinte, o lar fechou. Eu nunca mais a vi e ela faleceu para passados 40 dias. Quando ela faleceu, eu tinha esse pedido nas minhas mãos. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com este título? Era um título para mim impossível. E eu pensei que era possivelmente incapaz de responder a este pedido. Agora, o que aconteceu foi que, a certa altura, passado uns dias dela falecer, uns 15 dias, eu pedi para que me devolvessem as poucas coisas que eram devolvíveis, porque durante a pandemia tudo desapareceu. E então trouxeram-me um saquinho que ela usava ao pescoço, com os últimos papéis pequeninos, onde ela ia apontando o que lhe ia acontecendo. Além disso, trouxeram-me os brincos, o colar e o anel. E foi tudo o que restou daquele momento da minha mãe. E eu, ao olhar para aqueles únicos objetos, pensei que o acaso trazia dela aquilo que eram os elementos fundamentais que a representavam, que era a luta pela beleza que ela teve até ao fim da vida e que era o desejo de guardar memória a partir dos seus escritos. Isso foi tão importante para mim que eu achei que podia escrever um livro a partir daí, não só para a celebrar, mas para celebrar as pessoas que naquela altura estavam a deixar este mundo e que tinham uma memória, um trajeto ao longo do século XX e do século XXI. E então comecei a escrever com a voz dela, misturando com aquilo que ficou dos registros do seu gravador, quando ela já não podia escrever. E comecei a escrever. E digo-vos o seguinte, o meu luto foi feito como uma espécie de triunfo sobre a morte. A ideia de que haja o que houver além de nós, enquanto alguém falar por nós, nós existimos. Isso foi alguma coisa que me deu uma força para escrever em muito pouco tempo este livro. Era como se ela ainda não tivesse desaparecido e como se eu a chamasse a sua memória para, em conjunto, escrever um hino à vida. Um hino à vida e não um lamento diante da vida, não um lamento diante da vida curta. E é por isso que este livro tem este tom, que não é um tom melancólico, é um tom de combate. Muito obrigada. Então, a Lídia escreve sobre... Eu queria dizer que a gente não deve falar sobre si na mediação, mas eu fiquei muito preocupada em vir muito elegante e arrumada também com um brinco, com colar e bem... Porque é algo importante também na dignidade das pessoas na hora da conversa, no seu livro. E é um tema bonito que eu acho que tem no seu livro, que é essa preocupação com o banho, com o colar, com a arrumação. E quem cuida
desses velhos vulneráveis e como eles são cuidados e também esquecidos. A gente vai voltar para isso, mas essas 70, uma hora ela fala desse lar em que se passa o livro, são 70 pessoas juntas que formam uma família a caminhar para o final do seu tempo. Um rebanho tresmalhado, sem pastor nem dono. E é tão bonito, a Ecléa Bose, que é uma grande teórica aqui, que tem um livro muito bonito, que se chama Memórias de Velhos, e ela tem um conceito que é a comunidade de destino. Quando a gente tem uma comunidade de destino, e eu fiquei pensando que todos nós somos esse rebanho tresmalhado também, a caminho da noite. Então, está falando de um outro, mas está falando de cada um de nós, nesse seu hino à vida, Lídia. E, sobre o que se escreve na literatura, parte do romance trata de um embate entre a narradora, Albertina, e a filha, e é um embate muito lindo sobre o que deve ser, sobre o que a filha deve escrever. A Albertina, a narradora, fica muito brava porque a filha fala das histórias das pessoas comuns e a narradora fala: você deve escrever das pessoas grandes. E, a certa altura, a filha fala: mas eu sou o cachorro debaixo da mesa que recolhe as migalhas. Conta um pouco sobre esse embate, sobre a matéria da literatura. É tão bonito essa briga entre as duas. Muito obrigada. Vê-se que a Luana leu muito bem o livro. Está cheio de bandeiras. Quando eu olhei, ela disse: eu pus aqui 90, se você quiser. Pus aqui aquelas páginas de que eu gostei. Eu disse: olhem para isso, só quantas páginas. Quer dizer, é um barco, é uma flotilha que está aqui, não é? Então, eu agradeço muito. E esta pergunta, ela é marota, não é? Porque vai logo àquela parte em que me quer captar para aquilo que é a projeção pessoal. E eu quero dizer que este livro eu não o escrevi como autoficção. Hoje em dia toda a gente fala da autoficção, da autoficção. Ora bem, a autoficção é um termo que tem, digamos, vai desde uma espessura muito apertada até à expressão mais lata. Na mais lata pode-se dizer que se o escritor está dentro de um livro, então eu diria que Dante, ao escrever a Divina Comédia, está lá. E é autoficção? Não é, é ficção. Mas outro ponto, a Annie Ernaux, ela faz autoficção, porque conta diretamente sem interpor o plano da transfiguração. Faz muitíssimo bem, é ótimo, ganhou até um prémio Nobel, mas de facto ela faz isso e diz mesmo, ela diz mesmo, isto não é autoficção, isto é autobiografia, isto é a minha própria história. Ora bem, eu coloco-me num plano bastante intermédio. Coloco-me naquele plano que partilho, enfim, com a devida vénia, com o Kundera. O Kundera diz que a vida dele só serve como os tijolos para construir a obra ficcional. E que não precisa de estar a escrever um eu para escrever um livro. É um pouco também o que faz o Inácio de Loyola Brandão, que lá tem um livro sobre o avô, sobre o cavalinho, sobre a sua própria história, mas faz a autoficção quando escreve Não Verás País Nenhum, ou este outro livro que tem um título maior e que eu não digo para não errar, mas que é a expressão máxima do Não Verás País Nenhum. Ora bem, eu coloco-me nesse plano, que é preciso de uma transfiguração. E por isso digo, este é um livro literário. E quando me perguntam o que é este livro, eu digo, é um romance. E, em geral, recuso-me a dizer onde começa a realidade e onde começa a história. Mas há sempre esta janela. É que há a mãe
zanga-se com a filha, porque a filha não é suficientemente importante, portanto, não ganhou um estatuto tão grande que ela se reveja como mãe. E, portanto, faz-lhe várias perguntas e vários desafios, não é? E diz-lhe isso, porque é que tu não escreves sobre grandes figuras? Porque tinhas automaticamente uma porta aberta para seres popular. Ora bem, a filha responde-lhe, não é? A filha vai responder e vai dizer uma coisa que é verdade. A filha escolheu um outro caminho. Independentemente do sucesso exterior, procurou aquilo que é a celebração interior de escrever sobre o que acha que deve escrever. E ela acha que deve escrever sobre o poder. Mas o poder visto de baixo. Visto a partir, não das figuras da história, mas a partir daquilo que são as migalhas que caem no chão. Sendo ela como um cachorro que está debaixo da mesa. Ora bem, isso tem a ver, de facto, com a minha definição de literatura em relação à história. Uma vez, uma jornalista venezuelana perguntou-me qual era a diferença entre literatura e história. Foi uma conversa gravada. E eu disse-lhe uma coisa que ela escreveu depois num jornal venezuelano e que eu tomo hoje como a minha divisa. Porque eu disse o seguinte, a literatura lava com lágrimas ardentes os olhos frios da história. E é isso que a literatura faz. É isso que o Inácio de Loyola Brandão faz. Quando, daqui a uns anos, se fizer a história do Brasil, dos anos 60 para cá, haverá estatísticas, nomes de governadores, números de manifestações, tudo isso que faz a história. Mas a história do povo, a história da alma, aquilo que se passou na alma das figuras, são os escritores que o fazem. Mais do que isso, acrescentam o desejo de como queriam que fosse. Que é isso que os escritores fazem. O escritor nunca é um ascético. Ele assume que é sempre alguém que tem um olhar comprometido, que tem um olhar que é pessoal. Nunca procura ser frio, nunca procura ser distante. Não procura isso. Procura o contrário. Quer que digam, este homem, esta mulher escreveram assim, pensaram que deveria ser assim, de outro modo. Ora bem, o que acontece, portanto, é que essas páginas têm esse impacto, mas eu quero dizer, sempre me perguntam isso, não é? Mas eu quero dizer que a filha só entra aí para mostrar o caráter de Maria Alberta. Só para mostrar como ela era, ao mesmo tempo, rude, primitiva e de uma sensibilidade superior. Porque foi ela que me ensinou, desde muito jovem, que havia uma diferença entre o animal e o ser humano. E que o ser humano torna-se ser humano quando começa a enfeitar-se. A minha mãe nunca estudou antropologia, nunca estudou ciências humanas, tinha apenas 4 anos de escolaridade. Mas ela compreendeu muito bem que é quando nós começamos a pôr enfeites, quando nós começamos a pôr roupa que não precisamos para nos defendermos do frio, mas para criar beleza, que nós passamos do estatuto de animal para a pessoa. Porque me deu essa aprendizagem tão profunda, eu de facto achei que eu entrava aí para mostrar como ela tinha sido sábia e como as pessoas da idade dela, apenas com 4 anos de escolaridade, podem ter uma sabedoria muito grande. E aí, a certa altura, tem uma expressão tão bonita que ela fala: uma escritora é uma mulher que faz amor com o universo. Está a ver? Volta à mesma situação, não é? Eu acho que o livro quase se resume a isso, não é? Porque, de facto,
Quer dizer, não acha que é, também escreve, sabe disso, não é? Quer dizer, um escritor, uma escritora, ou tudo o que quiserem de intermédio, é sempre um ser que nunca quer ser só ele, quer ser tudo, não é? Por isso que quando eu comecei a publicar, nos anos 80, havia a grande questão de me perguntarem: a sua escrita é feminina? A sua escrita é masculina? E as feministas ficavam muito zangadas comigo, porque eu dizia: eu quero ser tudo. Eu quero ser mulher, quero ser homem, quero ser criança, eu quero ser velho, quero ser rico, quero ser pobre, e eu quero experimentar tudo o que é possível. Mas eu quero ser um animal quer ser o lobo e o cão, como eles andam pela casa, como eles se aproximam da fogueira. Quero sentir tudo, é a nossa grande ambição, é poder falar em todas as línguas, é uma ambição desmesurada, mas é isso mesmo. Quer dizer, nós queremos conhecer a casa onde estamos, se ela é muito velha, e nos perguntamos: quantas vozes houve aqui, dentro desta casa, não é? Quantas vozes? Eu estou aqui sozinha. Às vezes é difícil nós adormecermos numa casa antiga, porque parece-nos que se levantam das paredes inúmeras vozes que vêm ter connosco e que diz: ouve-me, lembra-te de mim, não é? Gente, portanto, a vida, de facto, é um enigma. Não sei se tem um mistério, mas tem um enigma. Tem um enigma, tem uma pergunta. E o escritor procura isso, e o artista procura isso, desdobrar-se em múltiplas, imensas janelas para procurar entrar naquilo que é a alma do mundo que nos escapa. A gente não sabe porque é que isto foi criado, para que é que foi criado, porque é que veio a humanidade, porque é que a humanidade poderá estar em risco de desaparecer. Porquê? Porquê? Porquê tudo isto? O que é que fica de nós? O que é que nós mandamos para o outro mundo? Para o cosmos? Quer dizer, são perguntas permanentes que os escritores fazem constantemente. Quer dizer, por isso, na verdade, eu, sem nunca enjeitar, que escrevo a partir de um ponto de vista que é o meu, que é uma mulher que nasceu no primeiro ano do baby boom, e que, portanto, está agarrada à circunstância de ser uma mulher, de ter nascido no sul de Portugal, então muito pobre, de ter assistido a toda uma evolução do país, ter tido a juventude sob uma ditadura, em que era permitido, ao entrarmos na universidade, vir um cavalheiro pegar-nos nas pernas para ver se tínhamos meias ou não, na altura em que as meias deixaram de ter uma costura atrás, e não se via se a perna estava nua ou não, ele vinha a pegar, porque não podíamos ter as pernas nuas. Isso foi a minha juventude. Portanto, eu estou agarrada a uma história de um país que teve uma revolução, que deixou de ser um país colonizador para ser país e irmão de outros países, que entrou para a União Europeia, que fez o esforço de deixar de querer ser um país de pobres para querer ser, sem o conseguir, um país de ricos, e tudo isso faz com que haja uma circunstância. Mas, para além da circunstância, um escritor quer abranger muito mais, não é? E, por isso, uma escritora é um ser que, de facto, faz amor com o mundo. Tem esse encantamento, não é? De acreditar que é capaz. E a mãe pergunta: e o que o universo te dá em troca? E ela responde: nada. No amor não há nada em troca. É tudo oferecido. E é verdade, não é? Nós sabemos. E essa personagem maravilhosa, Albertina, ela também quer muito, ela se fecha para o mundo da televisão e das notícias. Uma das brigas que ela tem com o genro é que ela pede que tire a televisão e coloque no armário, porque ela não aguenta mais. E tem uma cena linda em que vem um leitor muito feio ler para ela uma história, e ele fala: tem um conto para si. Fala da vida de um professor chileno que deu origem a uma história muito bela. E a narradora fala: mas eu desconfiei. Muito bela e muito triste, não é verdade? Se for mais bela do que triste, pode ser. Do contrário, dispenso.
E é muito linda, porque ela não quer histórias que sejam mais tristes do que belas. Ela quer histórias que sejam mais belas do que tristes. E eu também, eu sou assim também. Eu me afasto e tenho medo de histórias muito... Inclusive, eu estava com muito medo do seu livro ser mais triste do que belo, mas ele é muito mais belo do que triste. E aí eu achei bonita essa relação da Albertina com as histórias, e com a beleza e a tristeza. Bem, eu não estou bem de acordo consigo. Não. Porque não há... Uma história nunca é triste se ela é bem contada e se ela é bela. Quer dizer, aquilo que acontece é que há aquilo que os professores que estão aqui, professores de literatura, sabem, que há uma figura que toda a gente deve saber quando é um grande leitor. A figura do oxímoro. É que, na literatura, quando nós escrevemos sobre uma coisa que é triste, mas imprimimos o melhor da língua, o melhor da metáfora, o melhor da linguagem, o melhor dos achados estilísticos e da repercussão psicológica que isso tem, nós criamos alguma coisa sempre que é bela, que nunca é triste. Nunca é triste. Para mim isso é tão importante. Eu costumo, quando, por vezes, vou às faculdades e essa questão se põe entre a beleza e a tristeza, que eu não acho nunca que se pode dizer ou. Aquilo que se opõe na literatura, que se opõe ao belo, é o feio, nunca é o triste. Ora bem, aquilo que eu costumo ler um pequeno poema de um escritor açoriano, que é Vitorino Nemésio, que tem um pequeno poema sobre a juventude, que, lido letra a letra, seria de uma tristeza enorme. Porém, porque diz que no jovem nada é sempre uma decepção. Só que a beleza desse poema é tão grande que chegamos ao fim e a tristeza desaparece. O poema diz assim, é um poema sobre o jovem, e diz: cavalo e cavaleiro o vento adornam, com uma pata e uma pluma. À noite unidos tornam, um estame de sangue numa rosa de espuma. Tanta coisa, afinal, para coisa nenhuma. Não, tanta pressa, afinal, para coisa nenhuma. Letra a letra, isto é tristíssimo. Tanta pressa do jovem para nada. O poema dito, porém, é tão belo que a gente chega, quer dizer, a gente sente uma elevação. E essa elevação é que é o impulso estético. Agora, para se chegar aqui, é preciso ser-se um grande leitor. É preciso ser-se um leitor com treino. E é aí que demora muito a criar um leitor com treino. Um leitor com treino e com sensibilidade. É por isso que os leitores que são semi-analfabetos na leitura precisam que o final diga casaram, foram muito felizes e tiveram muitas crianças. Porque não são capazes de translinear, de passar da experiência literal para aquilo que é uma experiência emocional a partir do literário. Então precisam que esteja lá a felicidade no fim. Os leitores, os grandes leitores de literatura não precisam disso. Chegam ao fim e percebem que a beleza serve para inverter a mensagem que pode ser triste. É por isso que eu lhe digo que não estamos de acordo, mas se calhar a partir de agora vamos ficar. Eu já estou de acordo. Quer dizer, a linguagem... Grande vitória, não é? Grande vitória. A linguagem poética, quando bem realizada, é sempre bela. É bela. E é a vida, né? Exatamente, é isso que ela é salvadora. É por isso que a gente fala de epifania na literatura. Essa epifania da literatura é essa revelação que traz, não é? Que por mais triste que seja, quer dizer, o livro Se Isto é um Homem, do Primo Levi,
querem que conte coisa mais triste. Aquele início, lembra-te, aquele poema inicial do livro, é para lembrar a todas as gerações do que aconteceu no Holocausto. É um livro sobre o Holocausto que é horrível a experiência, mas é escrito com tal emoção, com tal domínio da linguagem, quando é bem traduzido. Tem tristeza? Não, tem elevação. Tem uma elevação tão grande, uma revelação tão grande, que nós sentimos mais gente e pensamos, isto não pode mais voltar a acontecer, não é? Tem uma outra parte que é quem cuida dos velhos e como os velhos. É muito, enfim, os velhos são muito bobificados, né? Vem palhacinho, a certa altura vem uma psicóloga e na roda de conversa ela fala: falem-me das alegrias, quem tem uma alegria para contar? E uma personagem ela fala: eu não quero falar da minha alegria, eu quero falar da minha dor. E a psicóloga fala: fala da alegria, fala da alegria. E é lindo porque aparece, a certa hora, os melhores cuidadores na minha leitura, que são os imigrantes, são os estrangeiros, né? E gostaria que você falasse um pouco disso, de quem cuida desses velhos no seu romance e dos imigrantes que, a certa altura, aparecem e me parecem muito importante. E também eu sei que isso faz parte de uma luta sua política muito presente nas suas falas recentes e do seu histórico. Aquilo que eu vi tendo frequentado durante 3 anos tão vivamente aquele lugar e outros, mas o sítio onde a minha mãe se encontrava, e ela e as suas amigas e os seus amigos, deixou-me muito perplexa e ensinou-me imenso, porque eu percebi que naquele espaço havia 2 tipos de marginais. Os marginais da idade, aqueles marginais que o mundo contemporâneo coloca ao lado, nem sequer querendo saber da sua sabedoria acumulada, e que, portanto, se considera que não são mais úteis, estão fora da cadeia da produção, e os marginais económicos, aqueles que têm de sair da terra para, de facto, irem ajudar, a tirar-se a qualquer trabalho. E então o que acontece é que o trabalho com os idosos carece de noção de missão e noção de vocação. Não é qualquer pessoa que está vocacionada, como não é qualquer pessoa que está vocacionada para as crianças ou para os adolescentes, também não é qualquer pessoa que está vocacionada para o idoso, que tem uma história atrás de si muito grande, que é respeitável, é uma vida toda, e que de repente tem um contraste entre aquilo que é a sua mobilidade, a sua capacidade física e aquilo que tem dentro da sua cabeça, ou até aquilo que está a perder dentro da sua cabeça. Isso precisa de uma atenção especial. Ora, o que acontece é que há uma espécie de desencontro entre aquilo que são as pessoas que vão para esse trabalho apenas por necessidade e aqueles que têm, de facto, vocação. E é aí que eu digo que muitos dos imigrantes eram os mais aptos a estarem junto das pessoas mais velhas. Houve uma cena que eu nunca imaginei que serviria para integrar, mas que me ficou na minha cabeça e não integrei. Mas que foi, um dia eu cheguei ao quarto onde estava a minha mãe, e ela, a certa altura, deixou de poder mover a cabeça para cima. Portanto, ela olhava muito para baixo. E, portanto, tinha dificuldade, quando estava sentada, de falar com uma pessoa que estava em pé. E então eu encontrei um rapaz ucraniano de joelhos diante da minha mãe para vê-la rosto a rosto. Eu devo dizer que ainda agora me emociono cada vez que penso nisso. Porque eu fiquei na porta,
a assistir à conversa entre aquele homem ajoelhado diante da minha mãe. E eu pensei naquele homem como uma espécie de síntese de tudo aquilo que é, aquilo que a gente aprendeu quando era criança nos Evangelhos, não é? E que hoje a gente perdeu completamente essa noção, e que os mais evangelistas são, por vezes, os que mais são contra a caridade de uns em relação aos outros. E eu vi aquele estrangeiro estar diante da minha mãe a falar com ela, ajoelhado, para vê-la rosto a rosto. Isto é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, compreendem? E aí vi que entre os estrangeiros, não é por estar aqui convosco, mas os brasileiros, as brasileiras, eram carinhosas com as pessoas. E eu pensei muitas vezes, porquê? Muitas vezes pensava, é pela língua? É pelo facto de na linguagem haver um compasso mais lento? Um compasso mais doce na linguagem? É porquê? Porquê é que é? Porque há uma espécie de outro tempo na vossa vida. Um outro tempo, uma espécie de outra paciência que leva a que as pessoas queiram as raparigas e os rapazes brasileiros. Porquê? Pois eu não sei, eu não tenho bem a explicação para isso, mas a verdade é que são os mais queridos nas casas de repouso em Portugal. São. Também consta que na Inglaterra, consta que em França. Portanto, há aqui alguma coisa que provém do sotaque da língua, do ritmo da língua e de uma espécie de uma outra paciência que não é a europeia, que não é aquela das horas ao minuto, ao segundo, aquela que faz com que eu vi isso, dizerem, leva a blusa do avesso, eu não tenho tempo para mudar a blusa. E a minha mãe sacudir-se e dizer, eu não quero levar para o refeitório a minha blusa do avesso, e ir chorando porque tinha a blusa do avesso, porque não havia tempo. Ora, o tempo é uma categoria importantíssima na relação humana. E então eu digo, sim, por alguma coisa, uma das figuras fundamentais chama-se Lili Munde, e ela é brasileira, e ela acaba por ser uma espécie do espelho futuro daquilo que foi Dona Alberti no passado. E é das figuras, para mim, mais importantes dentro desse livro. E uma figura de vida, né? Que termina carregando a vida. Bonito isso da linguagem, do ritmo da língua como um ritmo. Eu admito que os brasileiros não tenham essa noção. Quer dizer, nós próprios não temos a noção da forma como falamos, de como no contraste com os outros podemos ser vistos de forma positiva ou de forma negativa, não é? Este lado é um lado, de facto, positivo. E a narração, a própria... E aí eu também fiquei pensando, porque a Albertina, ela quer muito contar, ela quer muito lembrar, ela carrega consigo, ela pensa... E ela se maravilha com os dias, ela termina o dia e ela pensa, hoje aconteceu isso, e hoje foi um dia maravilhoso. E, quando não é maravilhoso, ela se enche de raiva, ela se enche de protesto, ela se enche de indignação, ela briga com a filha, e depois dessa briga com a filha fica um mês sem ir visitá-la, e ela fica orgulhosa da filha, porque a filha não vai visitá-la. É muito... Gente, realmente... Estou muito encantada com o livro, assim. E ela briga com a noite, tem essa relação com o sono, com a noite, com os cães que ladram, e com a morte, né? Tem uma das personagens do livro é a noite/morte, eu fiquei achando, Lídia. A noite tem a figura, uma espécie mefistofélica aí, não é? Que é uma mistura da projeção dela face a ela mesma, o desafio dela. Será que eu estou perdendo estas faculdades? Será que eu... Porque a noite coloca-a perante enigmas, perante perguntas. Está permanentemente a questioná-la. E ela tem de responder à noite. A noite é exigente, não é? A noite é o sinal de uma perda que ela vai tendo, não é? Mas ela vence-a. Quer dizer, ela
Portanto, ela faz uma espécie de jogo permanente com a noite. Ela tem a ideia de que, enquanto responder à noite, ela está inteira, não é? E é por isso que, no fim, ela não se entrega à noite. Ela não se entrega nunca à noite, não é? Quando a noite lhe diz, porque é durante a pandemia, tu já só tens sobre o teu corpo, estás nua, abandonaram-te, só tens o teu colar, os teus brincos, o teu saquinho, e dá-me o saquinho. E no saquinho ela tem uma prova do amor de um homem. E ela diz, e se querias tu? E não dá à noite. Não dá. Ela recusa-se. Eu devo dizer uma coisa, que eu escrevi este livro como se não houvesse livros. E pensava, eu quero pôr uma epígrafe no livro. Mas eu não me lembrava de nada, não conseguia encontrar uma epígrafe. Mas na apresentação deste livro por um cientista que se chama Carlos Fiolhais, em Coimbra, ele começou por dizer que este livro era uma espécie de expansão do poema do Dylan Thomas, perdão, eu confundo, inverto sempre os nomes, do Dylan Thomas, aquele poema que ele faz ao pai e que diz, não entres tão depressa nessa noite tranquila. E diz, raiva, 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 isto é, revolta-te, não te deixa abater, não te deixa acabar. E eu aí pensei, este era o poema que eu deveria ter posto no início do livro, não é? Não me lembrei, não é? Mas é isso mesmo. Fala de novo? Raiva, raiva, raiva. Raiva, raiva, raiva. Ele diz rage, rage, rage. Neste momento não me lembro bem de todo o poema, mas pode-se ver, ele tem sido cantado, ele tem sido tem dado origem a tudo. Podem ver que é um poema, não entres tão depressa nessa noite tranquila. Eu, como não sou muito bom em inglês, estou a ouvir o poema, mas tenho vergonha de, sobretudo em inglês, de poder dizer aqui alguma palavra que desmereça a alta poesia do Dylan Thomas. Então não digo, mas basta ver o poema que o Dylan Thomas escreveu ao pai e toda a gente encontra esse poema. E ele diz a certa altura, rage, 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 e revolta-te, não te deixes, não entres tão depressa nessa noite tranquila, agarra-te à tua vida é importante, ela é única no mundo. E tem sido cantado imensas vezes e assim. E eu esqueci, mas no fundo é essa mesma imagem. Portanto, a noite vem como uma espécie de... Aliás, começa o livro com a noite e termina com a noite, não é? É uma figura assustadora para ela, porque acontece durante as imensas noites, as noites imensas que se passam nestas casas, em que não deixam as pessoas ver televisão durante a noite. Às 8 da noite, como se fosse um bebê, enrolam o idoso, metem-no na cama e ele tende a dormir até às 8 da manhã. E às vezes vão buscá-lo às 7 da manhã. E quando a pessoa diz, eu quero ficar, diz, não, você tem de entrar aqui rapidamente porque o seu banho está marcado para as 7:15. E o idoso tem de levantar-se. É de uma crueldade enorme, não é? Ora bem, a noite parece uma coisa que não tem fim. E é durante essa noite que a noite é tão forte que se transforma numa personagem. E começa por a noite, a certa altura, logo no início, faz-lhe muitas perguntas e ela responde a todas. Há uma que pergunta de que país é que Baku é a capital. E ela diz, eu sei, eu vou-te vencer, noite. Mas, de repente, desaparece. Azerbaijão desaparece da cabeça dela. E ela quer lembrar-se e não se lembra, não é? E a noite está a vencê-la, não é? E esse é o início do livro. E é assim que ela encontra a pessoa que depois lhe vai dizer, finalmente, de que país é Baku. Quer dizer, toda uma história em torno do esquecimento, não é? Que acaba por ser funcional na vida dela. Então, a noite tem-me dito a algumas pessoas que é a melhor personagem que eu já criei. Não sei. Sei que quando a encontrei, percebi que era uma chave para a construção do livro. E ela começa e termina assim, precisamente com a noite. Com a noite.
Para quem quiser, lembrando, né, que vocês podem fazer perguntas e trazer aqui as perguntas. E, Lídia, eu estou, né, nesse estado de emoção aqui de conversar com você. E já tem um novo livro da Lídia, que eu ainda não li, que é Diante da Manta do Soldado, que está sendo lançado aqui no Brasil. E aí eu tenho duas perguntas. Uma é: como faz para escrever? Porque esse livro daqui já foi lançado. Porque a mãe da Albertina dá um monte de conselhos práticos para a Albertina, inclusive sobre escrita. Levanta, escreve tantas horas e tal. Então, acho que eu também estou pedindo alguns conselhos práticos de escritora. Como que é o seu ritmo de escrita para já ter esse novo livro, que você contasse um pouco sobre o Diante da Manta do Soldado também. Como é? Diante da Manta do Soldado, em português, tem um título diferente. É O Vale da Paixão. Depois, o Vale da Paixão. Aconteceu que este título foi muito traduzido, este livro, e conforme cada país assim aparecia a tradução. Apareceu o Pintor de Pássaros, apareceu como A Filha de Walter, apareceu como A Manta do Soldado, apareceu com vários títulos, nenhum como O Vale da Paixão. Isto tudo tem uma explicação. O Vale da Paixão é um título errado. É um título errado. E o título original era Diante da Manta do Soldado. Que era assim, foi assim que eu entreguei ao editor. Aconteceu que o editor, por várias razões, recusou o título. Achou que houve uma luta entre nós e recusou o título. E eu, a certa altura, cedi a mudar. Porque eu escrevi um livro sobre... tenho escrito vários textos, mas sobretudo um romance que se chama A Costa dos Murmúrios, que é um livro sobre a guerra colonial em África, sobretudo, nesse caso, em Moçambique. E então o que o editor dizia é que Diante da Manta do Soldado parecia ser um livro com um título enganador, que era um título sobre, outra vez, a guerra colonial. E eu achava que não, porque na guerra colonial a manta não era uma figura. A manta não era uma figura. A manta é uma figura da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, mas não era da guerra colonial. Simplesmente, eu dei o livro a ler a um amigo, ele só leu umas quantas páginas e disse-me assim, telefonou-me e disse-me: ainda bem que voltaste a escrever sobre a guerra colonial. E aí eu pensei, o editor tem razão. Então, de um momento para o outro, eu tive de tive de inventar um título. Estava desde manhã, só pensava que título. Fui para um programa de televisão. E o meu amigo dirigia um programa literário e, a certa altura, diz um título de um livro da Agostina Bessa Luís, que é O Vale Abraão, e faz assim com a mão, O Vale Abraão. E eu pensei, eu vou pôr O Vale da Paixão. Quer dizer, foi por preguiça, compreende? Foi por preguiça que eu pus O Vale da Paixão no livro, compreende? Porque desde de manhã que estava à procura, não conseguia, só via Diante da Manta do Soldado, Diante da Manta do Soldado. Eu tinha dito ao Manuel Alegre, que se chamava Diante da Manta do Soldado, e o Manuel Alegre, um poeta muito conhecido, né, tinha-me dito que título tão lindo, e agora eu estava a pôr O Vale da Paixão, que é um título de livro de aeroporto, não é? E eu pus assim. Então, eu fiquei sempre à espera do momento em que o livro se chamasse Diante da Manta do Soldado. Ora bem, finalmente a Rejane e a Rafaela telefonaram-me, escreveram a perguntar que título, como é que vamos pôr.
E eu pensei, porque o meu editor, a editora em Portugal não quer, porque diz o título, enfim, fez o seu caminho ao longo destes tempos todos. Há muita gente que só conhece aquele livro como o Vale da Paixão e não quer. E eu pensei, é agora. E eu disse o título e aceitaram. Então, este livro que está aqui, para mim, é uma vitória. Compreende? É uma vitória. Tem um livro já... tem o título que eu queria, compreendem? Portanto, eu estou imensamente agradecida, muito obrigada, e também por esta pergunta que a Luana está a fazer, não é? Pronto. Aliás, eu estou convencida que o Inácio está cheio de inveja de mim, por ter esta intérprete, e penso que tem aqui, tento convocá-la, porque é completamente eficaz, luminosa, consegue perfeitamente levar-nos até ao ponto que ela quer. Queria Conselhos de escrita. Eu queria só falar também uma coisa que eu também estou emocionada, que minha mãe está aqui também me vendo, então tá bonito aqui que tem essa. Bom. E quem é a mãe? Ótimo. Deve ter muitas escritoras e escritoras aqui, porque é bonito também, porque uma mãe briga com a filha e liga para a filha para fazer perguntas e para falar, faça isso, faça aquilo, escreva, acorde já de manhã e tal. E, enfim. Olha, assim, eu sou uma pessoa sem disciplina. Já tenho dito muitas vezes que tenho sempre a porta aberta e, portanto, quem tem a porta aberta está sujeito a todas as aragens. E é isso que me acontece. Portanto, eu gostava muito de ser uma pessoa com disciplina, que me fechasse durante horas em casa, que não atendesse o telefone, mas não sou assim. Eu achei que você ia falar que era. Como? Muito disciplinada. Eu? É. Não, é o contrário. Que bom. Não, eu gostava muito de ser disciplinada e acho que tenho uma cara que as pessoas pensam. Uma vez, um escritor português que passou aqui há algum tempo quis-me conhecer e disse-me: eu venho conhecê-la porque diz que escreve muito bem, mas que tem cara de ir à missa e de ser boa cozinheira. E eu disse, meu Deus. Portanto, e mais, uma vez eu ganhei um prémio importante em França, e fui lá e dei muitas entrevistas e a certa altura apareceu-me finalmente o último entrevistador que vinha, tinha perdido o comboio, não sei o quê, e a certa altura começa-me a fazer umas perguntas muito estranhas. E as perguntas eram todas sobre tradução. E eu respondia, mas não sabia muito bem responder. A certa altura, ele diz-me assim, e sabe dizer-me porque é que a Lídia Jorge não veio? E eu disse, mas sou eu. Disse, mas não tem cara disso. Portanto, está a ver as coisas que acontecem. Portanto, mas disse-me, a pergunta era... Está ótimo. Pronto. Pronto. Achei que você ia me falar, acorda às 6 da manhã, toma café da manhã, senta para escrever. Eu gostava muito, muito de ser assim, muito, muito. Não, agora o que acontece é que quando tenho... Eu queria 3 meses num hotel, onde ninguém me massasse, ter o pequeno almoço, 3 meses, virada para a parede. Não preciso de praia, não preciso de árvores, nada. Quando escrevo, basta-me a parede. Tiro daí toda a minha alegria, deixem-me em paz. 3 meses para enlouquecer o suficiente, era isso que eu queria. Aliás, é assim que eu sinto alegria absoluta. Eu estou de acordo com um grande entrevistador que fez uma entrevista a um determinado intérprete de Bach e lhe perguntou qual era a característica mais funda de Bach. E ele respondeu que aquilo que mais achava que Bach era importante era a alegria que ele tinha na composição. A alegria, ele dizia, toda a obra de Bach é o triunfo da alegria que ele tem. Quando está, a composição dele, sobretudo mesmo o Te Deum o Deo Profundis mais profundo, a paixão
a paixão mais forte, a paixão de São João, toda é a alegria de escrever sobre isso, não é? E agora estive há pouco tempo com a minha amiga Denise, que é brasileira e que me tem acompanhado. Estivemos ambas no museu em Leipzig, no museu de Bach. E tocou-me imenso uma coisa, uma das últimas frases, ou pelo menos a última visita do médico ao Bach, quando o Bach estava já cego, e o médico perguntou-lhe o que é que consegue ver, e a resposta dele é: eu consigo ver alegria, eu consigo ver a beleza do mundo. Foi assim. Eu consigo ver a beleza do mundo. Ele já não via, mas disse isto: eu consigo ver a beleza do mundo. É por isso que quando me chega um escritor muito jovem, muito melancólico, cheio de tristeza, cheio de não sei quê, que só lê poetas que ele interpreta como deprimentes, eu digo: encontra a sua alegria. Encontra o seu triunfo, o triunfo sobre as coisas, aquilo que faz com que a Sofia de Mello Breiner tenha poemas absolutamente maravilhosos, não é? Que sobre a superação, não é? A superação de ser, que pode estar a descrever a tristeza, como ela descrevia o mundo do corvo, que era o Salazar, mas era com vitória sobre as coisas. Não acredite na poesia que, em algum dos seus segmentos, não tenha a vitória sobre este mundo. E é isso, portanto, se eu tenho algum conselho a dizer, é que quem quer escrever, procure o triunfo que tem para dar sobre o mundo. Espero que signifique que estão de acordo comigo. Não é que estão de acordo comigo? Sim. Está bem. Muito obrigada, a gente agradece. Tem uma pergunta aqui que pede, que fala assim: tanto em A Costa dos Murmúrios quanto em Misericórdia, o tema da memória e da imperfeição da memória parece importante. Gostaria que Lídia falasse sobre a imperfeição da lembrança. Sim, penso que terá sido de algum académico, e isso significa que são termos muito delicados, não é? Mas eu vou usar os termos simples, não é? Que é este, quer dizer, nós escrevemos para lembrar. Quer dizer, fazemos uma lembrança do futuro, pelo menos é assim que eu penso. Aliás, uma vez que também estamos na questão da construção de livros e da literatura, aquilo que, no fundo, nós dizemos que é o impulso criativo e a inspiração, não é mais do que, pelo menos é assim que eu interpreto, de que momentos de grande concentração em que a memória do presente, a memória do passado, se projeta num presente que é rápido, com uma memória do desejo que é futuro. E é isso que é a concentração, é isso que é a inspiração. É concentrarmos tudo ali num momento e criarmos um projeto a partir dessas memórias. Que são memórias várias, de vária natureza. Ora bem, a recordação, recordação o que significa é recorda o que está no coração. Não é o que recorda o que está na cabeça só. Pode recordar o que está na cabeça, mas é o que recorda o que o coração ficou. Portanto, ela nunca é pura. E é por isso que para a literatura e para... Não nos peçam a pureza absoluta da verdade. Nós criamos uma outra verdade a partir da recordação, daquilo que temos no coração, não é? E é por isso que não nos podem pedir que nós sejamos historiadores. O historiador tem de fazer um outro trabalho. O historiador tem de retirar o coração lá de dentro. Tem de pôr, sobretudo, uma memória ativa de factos. Como a Agostina Bessa Luís dizia, a história é uma ficção controlada.
Ela também é uma ficção, mas é uma ficção sob controle. Ora, o que acontece é que na literatura, na nossa área da literatura, nós precisamos de um descontrole. O descontrole criado pela pulsação do coração. Esse descontrole é que cria aquilo que é, no facto, depois, a verdade ficcional. Se eu respondi sem ir às definições fundamentais. Descontrole criado pela pulsação do coração. Sim, acho Achei que é lindo. isso, não é? Lindo. Bom, no final, eu fiquei escrevendo enquanto eu lia, e eu escrevi assim: teu livro não desperta sentimento de misericórdia, Lídia. A gente quer viver, quer podar as flores para que elas nasçam mais fortes, quer a semente, a vida. É um livro que fala da morte, mas está completamente ao lado da vida, em toda a sua esquisitice. É um livro sobre um mundo pequeno, até a hora de começar a faxina. E aí o mundo fica muito grande. Vai limpar uma casa. É tanta miudeza que o mundo fica infinito. E seguimos neste navio, conversando e contando histórias, para enganar um pouco a noite que sempre chega para todos. Eu te agradeço muito e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Muito obrigada a todas vocês. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.